Os mais desinformados dirão que Jung criou o teste DISC. E eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa atrocidade. Já os analistas DISC formados aí por esses cursos rasos que a gente vê no mercado, dizem que é o Marston. As duas afirmações estão erradas. Mas afinal de contas, quem inventou o teste DISC? Eu me chamo Guilherme França, sou o fundador da Propósito Maior, onde elevamos pessoas e organizações a níveis superiores de consciência, competências e comportamentos. Sim, é muito fácil de dizer que foi o William Marston quem criou o teste DISC. Afinal de contas, foi ele o criador da metodologia DISC. Nós temos um vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Mas não é a mesma coisa que o teste DISC na prática. E hoje esse vídeo é para falar de uma maneira mais acadêmica, né? Mostrando base, conceitos e fundamentos do DISC que são importantes para o nosso dia a dia. Afinal de contas, não dá para sair por aí dizendo que o DISC é só 4 letrinhas e vai falar quem você é. Walter Clark era uma pessoa muito próxima de William Marston. E ele usou a base do DISC para criar a AVA, que é o Activity Vector Analysis. Mas é John Cleaver quem vai usar a primeira teoria DISC para fazer o primeiro teste, o Self-Description. E aqui um ponto importante para a gente ler, né? Sendo que os conhecimentos reunidos e publicados e de autoria de William Marston são livres de utilização, foram e são várias as pessoas que criam instrumentos DISC e utilizam as 4 letras, também elas livres de qualquer patente. Aqui, por uma questão de curiosidade, fugindo um pouco do vídeo, mas não do assunto, fica claro que qualquer pessoa ou qualquer empresa pode sim fazer um teste DISC, mas é claro, desde que obedeça a teoria. Então, DISCs, né, por aí, que tem cores diferentes do que o Marston propôs e tem um porquê disso, nomes diferentes. Então nós vemos aí, por exemplo, que tem analista ou executor. Isso já foge da teoria e não serve como prática para o DISC propriamente dito. Vamos avançar no tempo, ir para a década de 70, no ano de 1977, para ser mais exato, e falar de um sujeito que eu particularmente gosto muito, que é o John Geyer. Geyer, como a gente vê aqui, é fundador da empresa Performax System International, que lançou o PPS, Personal Profile System, que é o método que nós utilizamos aqui na Propósito Maior e na Camali. Ou seja, um método que a gente gosta e usa muito. Geyer e a Performax adotaram a marca DISC. Sempre que a gente vê o DISC com o I minúsculo, a gente precisa lembrar do Geyer, porque afinal de contas é registrado para a empresa dele, que hoje está como Everything DISC da Wiley. Em 1981, Thomas Hendrickson lança o PPA, Personal Profile Analysis. E hoje nós encontramos esse instrumento nos relatórios da Thomas, que também é muito utilizado aqui no Brasil. Falando nisso, muitas pessoas e empresas aqui no Brasil usam a plataforma da TTI Insights. Bill Bonstetter é um cara genial, eu gosto muito dele e recomendo que vocês assistam um vídeo onde ele entrevista o filho do Marston. E como nós vimos aqui, a TTI se destaca no mercado internacional de DISC, porque em 1984 eles lançaram o primeiro teste personalizado via computador. Em 92, criam o primeiro gráfico DISC através de uma roda, que é a roda Success Insights. Ou seja, os caras são muito bons. Então, recapitulando, em 1948, Walter Clark... recapitulando, em 1948, Walter Clark cria a AVA, mas com base no livro As Emoções das Pessoas Normais de 1928, feito pelo William Marston, mas ele usa como base. De fato, ele não usa ainda as 4 letras ou as 4 dimensões para formar a AVA. Na década de 1950, John Cleaver, que aliás trabalhou com o Clark, cria o Self-Description, aí sim o primeiro instrumento usando de fato a teoria DISC na prática.
Falamos também de John Geyer, que hoje pode ser ligado aí a Everything Disc da Wiley, de Thomas Hendrickson, da Thomas International, e de Bill Bonstetter, da TTI Insights. E é claro que nós não podemos deixar de falar do teste Disc da Propósito Maior, que faz muito sucesso aqui no Brasil e, aliás, usa o PPS aí como base, e do teste da Camai. E para você que ainda não conhece o seu perfil Disc, faça o nosso teste que está aqui com o link na descrição, gratuitamente, e se surpreenda com o seu resultado. Thanks for watching e eu te vejo no próximo vídeo.